É claro que todo cristão acredita na pessoa, na obra e no poder de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é capaz de realizar milagres, de mover montanhas, de fazer coisas tão extraordinárias como aquelas que ele fez enquanto estava aqui vivendo entre nós na Terra. Ao mesmo tempo, será que Jesus significa a mesma coisa ou a mesma pessoa para todos esses cristãos? Você está no canal Toda Vida. Aqui a gente fala da relação entre a fé cristã e assuntos contemporâneos. Nesse canal você vai ter acesso a conteúdos incríveis, com várias abordagens super interessantes. Veja, por exemplo, as nossas playlists e sem dúvida alguma coisa vai interessar você. Então comece por aí. Depois de assistir esse vídeo, dê uma fuçada, veja outros materiais que nós já produzimos aqui no canal. Agora, se você é alguém que já conhece o nosso trabalho e tem recorrentemente visitado o canal, por favor, inscreva-se. Essa é a melhor maneira de você ficar informado sempre que sair um conteúdo novo aqui no canal. Além disso, ao se inscrever, você está fortalecendo e apoiando o nosso trabalho. Se você já é um inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, especialmente com seus amigos via WhatsApp. Nós queremos agradecer a todos que já têm apoiado esse canal. Nós chegamos agora a 10 mil inscritos. Isso é uma bênção, estamos muito felizes. É um motivo para comemorar. Antes éramos um canal minúsculo, agora já somos um canal pequeno. E se você quer continuar apoiando o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like, porque é o like que também faz com que o nosso conteúdo aumente em sua relevância e o YouTube acaba recomendando o nosso trabalho para outras pessoas. Vamos explorar nesse vídeo então algumas coisas. O primeiro ponto é que o pensador reformado Francis Schaeffer, que eu já mencionei em vários outros vídeos, fez uma declaração importante de que algumas pessoas esvaziam o nome de Jesus do seu significado e usam esse nome com outros propósitos. Jesus, nesse sentido, se tornou uma logomarca e ele serve para apoiar diversas bandeiras. Você tem o Jesus socialista, o Jesus hippie, o Jesus rebelde, o Jesus pós-moderno, o Jesus punk rock. Você tem várias versões do mesmo Jesus. Evidentemente, todas essas versões são muito distintas do Jesus da Bíblia. E quem é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia sabia falar duro quando era necessário. O Jesus da Bíblia repreendia, com amor é verdade, mas ele repreendia, porque o Jesus da Bíblia está interessado na verdade. O Evangelho de João mesmo declara que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. No mesmo Evangelho, o próprio Jesus diz para um dos discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Pelo menos acredite por causa das mesmas obras. Um dos grandes e primordiais objetivos da vinda de Jesus a essa terra era revelar o caráter amoroso, bondoso de seu Pai. Era desmistificar a Deus, era tirar as inverdades que Satanás havia lançado sobre Deus, a fim de que os homens percebessem quem de fato é Deus. Jesus também fala que a vida eterna consiste em que os homens conheçam a Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o seu enviado, o seu representante. Dentro desse aspecto, é importante a gente perceber que Jesus não veio apenas pregar o amor num sentido comum que a gente usa no dia a dia. As pessoas banalizam o amor e fazem com que o amor se torne uma coisa flácida. Aquele sentimento que diz que eu não posso julgar ninguém, que todos estão certos, que todos têm que ser acolhidos, que não importa o pensamento de cada um. Bom, com Jesus não era assim. Jesus chegou a dizer para a mulher de João capítulo 4 a verdade sobre os seus relacionamentos. Ela não era casada e já havia tido 5 maridos. Ela convivia com um homem, mas sem estar legalmente casada com ele. Jesus também declarou um pouco antes para ela que a salvação vem dos judeus e que o lugar certo de adoração é o monte em Jerusalém, não o monte Gerizim, onde ela, como samaritana, junto com o seu povo, adorava a Deus. Então Jesus disse verdades objetivas, sempre de forma amorosa, sempre tentando alcançar o coração da pessoa, mas sem deixar o seu compromisso com aquilo que é a verdade objetiva.
Se você ler, por exemplo, Mateus 23, as palavras de Jesus são duras, ferinas. Ele usa até mesmo epítetos fortes com os líderes religiosos da sua época. Jesus era duro contra a hipocrisia, o pecado. Jesus não temia dizer ao pecador o que ele precisava fazer para ser salvo. Usando uma expressão popular, Jesus não dourava a pílula. Ele não ficava amaciando a mensagem. Ele não deixava de dizer algo que fosse importante para a salvação de uma pessoa, mesmo correndo o risco de desagradar alguém. Como ele fez, por exemplo, com o jovem rico. Quando a gente olha essa passagem nos evangelhos, a gente percebe que Jesus diz exatamente qual era a necessidade dele: ir e vender tudo que possuía. O resultado? O jovem saiu desse encontro triste, porque ele de fato possuía muita coisa e ele não queria abrir mão de seus bens. Jesus não sabia disso? Certamente. Jesus não sabia que a sua reação seria de abandono, de deixar de segui-lo? Sim. Jesus não podia ter esperado para falar isso depois, talvez de outra forma? Não. Jesus não esconde a verdade. Ele, que se declarou como a própria verdade, o caminho e a vida, jamais omitiria uma parte importante da verdade que fosse necessária naquele momento para que alguém se recuperasse e voltasse completamente a Deus. Quando algumas pessoas dizem que Jesus é amor e não se preocuparia com doutrinas, certamente elas não conhecem a pregação de Jesus. Doutrina é tudo o que se crê, e Jesus ensinou diversas doutrinas. Doutrinas importantes para a salvação, doutrinas que complementam o plano de Deus na vida do ser humano. Excluir as doutrinas da salvação é simplesmente largar o cristão ao subjetivismo, a um relacionamento com Deus sem base, sem chão, sem diretrizes seguras. E essa não é a forma de Deus agir. Jesus, portanto, ensinou verdades objetivas. Ensinou sobre o dinheiro, ensinou sobre a salvação, ensinou sobre confiança, ensinou a verdade sobre a morte, ensinou sobre os mandamentos de Deus, deu até mesmo o seu exemplo e se autoproclamou o Senhor do sábado. Há alguns que ainda defendem Jesus como uma chave hermenêutica, como uma espécie de filtro. O Evangelho, então, seria o filtro e todas as coisas que passassem por ele seriam aprovadas, enquanto as demais não. E geralmente essas pessoas selecionam e fragmentam declarações de Jesus e as reinterpretam de maneira a abrir mão das verdades mais dolorosas que também fazem parte da mensagem de Jesus. É esse Jesus reduzido ao gosto pessoal, é esse evangelho reeditado e cheio de cortes que é usado como filtro. Ora, dizer que Jesus é o centro da mensagem, todo cristão aceita. Não existe um cristão que seja cristão e diga que o centro da mensagem seja outra coisa a não ser a própria pessoa e obra de Jesus. A questão é, estamos deixando a Bíblia definir quem é Jesus e qual a sua obra de salvação? Pois a Bíblia apresenta Jesus aqui na terra, na cruz, ressurreto, no seu santuário, intercedendo por nós e prestes a voltar, como o grande centro da obra de salvação. Hoje, quando olhamos para o tempo atual, vemos Jesus na função de sumo sacerdote, exercendo a função de julgar o mundo. Dentro em breve, o juízo terminará e ele voltará. Será que é esse Jesus que está compreendido na fórmula que alguns têm usado? Será que é esse Jesus bíblico que tem sido evocado para filtrar outras coisas? Garanto que se fosse, aspectos importantes do plano de Deus como estilo de vida não ficariam de fora. Garanto que as declarações dos testemunhos de Ellen White também não ficariam excluídos ou reduzidos a um papel secundário. Algumas pessoas, na sua visão liberal, querem usar a sua versão pessoal de Jesus para estabelecer aquilo que elas a priori já acreditavam. Querem defender as suas crenças usando a figura de Jesus, ao invés de permitir que ele, como bom pastor, as guie às crenças bíblicas. E esse é um caminho perigoso. Infelizmente, muitos jovens têm seguido cantores, ídolos e influencers que pensam dessa maneira. Mas o Jesus de verdade é o único que merece a nossa atenção irrestrita. Uma fé que não me leve à obediência, uma fé que não me permita ter uma experiência de transformação diária, uma fé que não me faça me afastar do mundo para buscar a santidade, uma fé onde eu dependa mais de Cristo a cada dia e de sua palavra, uma fé
onde eu procure não as experiências emocionais da música carismática, mas o estudo devotado da palavra de Deus, uma fé diferente desses componentes, não é uma fé bíblica. E dessa fé eu quero distância. E de um Jesus que seja usado de forma vazia para apoiar essas convicções enganosas, um Jesus, portanto, que não passa de um ídolo da mentalidade pós-moderna, eu também quero distância. Eu prefiro ficar com o Jesus que está na Bíblia. É nele que eu confio, é com ele que eu me relaciono. E você, o que pensa sobre esse assunto? Você já tinha parado para pensar na importância de se entender corretamente a figura de Jesus? Não se esqueça de deixar aqui as suas opiniões, se inscreva também, nós estamos sempre produzindo conteúdo novo. Acompanhe os nossos vídeos, eu aguardo você, um forte abraço.